Então, vamos iniciar aí o processo de mais uma canequinha. Essa daqui vai ser uma gravidinha. E eu começo sovando a minha massa. Gente, eu não vou usar balança. Para as minhas canecas, eu não uso balança, não tem peso de nada. Eu não uso, não adianta me pedir nos comentários do vídeo, porque eu não sei, eu não peso, eu faço no olho. Aí, vai ter gente que vai falar assim, mas eu sou iniciante, eu preciso de medida. Gente, eu aprendi biscuit há 23 anos atrás, não existia nem balança, tá? E eu aprendi a fazer no olho. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Não sejam reféns da balança, por favor. Vamos fazer na mãozinha aí, sem medida, porque eu não sei que tamanho de caneca você vai usar. O que adianta ter medida se a sua caneca for maior ou for menor? Então, não faz muito sentido nesse caso aqui, tá bom? O importante é a modelagem. Estou usando aqui a cor Pele Nápoles Rosado da Policol. Dei aquela sovadinha e vou modelando aqui primeiro a parte de cima da boneca, o tronco dela. Então, já vou deixar aqui a barriguinha. Ó, tudo na mão, vocês vão ver que não tem... É tudo uma questão de paciência. Não precisa ter peso de nada. É só pegar um pedacinho de massa ali, medir mais ou menos o tamanho que tem que ficar na caneca, a altura, de acordo com a caneca que vocês vão estar usando. E o resto é modelagem mesmo, ó. Nem ferramenta eu quase não uso, mas é os dedinhos. Aqui eu já puxei o pescocinho. Nas costas tem essa curvinha, ó. Tem que deixar essa curvinha nas costas. A barriga vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem. Querem uma grávida mais barrigudinha, menos barrigudinha. Aí já deixo esse caimentinho aqui abaixo do pescoço para fazer o colo. E já vou também puxando os seios. Podem ver que até aqui eu não usei ferramenta. É só os dedos. Cuidado para não deixar muito grosseiro. Como isso vai ser colado na caneca, não pode ficar uma coisa assim muito saltadona para fora. É para ser um aplique em 2D, então não pode ser uma coisa muito exagerada. Agora eu vou utilizar aqui um rolinho só para me auxiliar nessa marcação aqui. Separar os seios da barriguinha. Ó, fica assim. Aí eu vou pegar aqui um outro pedacinho de massa para fazer a parte da coxa. Assim, no modelo de vestido que eu vou colocar nessa grávida aqui, isso nem vai aparecer. Mas eu tô ensinando para vocês como que é completinho assim, porque se vocês quiserem fazer ali uma gravidinha com calça ou shortinho ou com um vestido colado, aí vocês já sabem como tem que ser. Então, só um pedacinho de massa, encaixa, junta tudo. Sempre deixando o volume do bumbumzinho. Pode deixar com a coxinha mais grossa ou mais fina e vai do gosto de cada um. Já deixa sempre a parte de cima ali onde vai ser encaixada a cabeça depois mais achatado. Sempre reforçando a curvinha das costas, acima do bumbum, na lombar. E aí eu vou fixar a cabeça agora. Também sem medida. Ó, pega a bolinha, dá uma leve achatada.
marca a área dos olhos. É bem simples, tá, gente? Não tem mistério. Ó, modela como se fosse um capacete, tá vendo? Aí puxa aqui a parte do queixinho. Automaticamente já fica um pouquinho saltada a região do nariz. Eu gosto de afundar bem essa região dos olhos. Deixar a testa bem arredondadinha. Belisca para deixar o nariz arrebitadinho, pontudinho. E marca, dando beliscõezinhos ali a parte da mandíbula. Ó, a cabecinha é assim. Não é uma bola redonda. Tem essa entradinha ali da mandíbula. Por isso que o pescoço está em diagonal, que é para encaixar, ó. Aí vai encaixar bem certinho. Junta tudo. Pode deixar para fazer essa união também depois que já estiver fixo na caneca, tá? Tem que ficar assim. Aí, gente, eu vou passar água na parte de trás, só água. Pode ser o dedinho umedecido, o pincel umedecido, apenas água. E vou fixar na caneca. Ah, mas vai soltar? Vai soltar. A água não é cola, ela só vai me ajudar aqui na hora da modelagem a deixar a peça fixa e a secar no formato que precisa. Depois de seco, conforme eu já dei essa dica para vocês antes, eu tiro tudo e colo com araldite. Existem várias colas que podem ser utilizadas, eu gosto da araldite. Aí eu gosto de deixar isso secando por pelo menos umas 12 horas, para daí vestir. Lembrando que eu não vou colocar araldite ainda, gente, isso é só quando já estiver tudo pronto e bem seco. Abri aqui um pedacinho de massa, que eu estou usando a cor verde peixinho da Polycol também. Adoro esses tons clarinhos. Abre a massa bem fina, não tão fina, né, mais fina, para não ficar grosseiro. E vou só aplicar aqui em cima do corpinho. Por isso que eu prefiro que ele já esteja seco, fica mais fácil da gente trabalhar. Não estraga o que está embaixo. Aí eu vou ajustando essa massinha por cima, as curvas do corpo. E corto bem rente, com cuidado ali para não ficar muito buraco, espaço faltando. Tudo bem que se ficar alguma falhazinha, a gente põe massa e cobre. Mas melhor evitar, para ter trabalho uma vez só. Vai alisando, podem usar uma ferramenta como essa aqui, de agulha, ou um pincel modelador. Olha, ficou uma falhazinha, eu vou cobrir. Bem fácil, a gente fiz um rolinho de massa, pá. Vou cobrir ali a falha. Juntar tudo e alisar. O importante é que fique tudo muito rente à caneca. Não pode ficar espaço. O acabamento fica muito feio, gente, se ficar espaço. Ficar aquela abertura entre a massa e a xícara. Então, tem que ser bem rentezinho, bem coberto. Fazer a mesma coisa na parte de trás. Ó, aqui também ficou uma falha que eu vou ter que cobrir.
E vou cortar aqui também o decote do vestido. Gente, uma coisa importante, aqui onde vai ser encaixado o encaixe do braço, tem que tirar, tá? Tem que tirar, porque senão fica aquele braço por cima do tecido, aquele acabamento feio, grosseiro, horroroso. Faz toda a diferença. Então, tirem esse pedacinho aí, ó. Tem que tirar, para poder encaixar o braço certinho depois. Vai alisando bonitinho. E vem com um pincel umedecido. Isso aqui é um pincel da água que não sai da minha mesa, tá, gente? Ele tem esse compartimento ali que vai água dentro dele. Então, eu só vou apertando e ele vai soltando água e deixando o pincel umedecido para poder alisar. Mas não precisa ser esse pincel. Pode ser qualquer pincel molhado na água, desde que seja macio. Pincel bom, pincel de maquiagem para isso, que eles são bem macios. Só vai umedecendo na água e vai alisando. Não precisa ser necessariamente esse pincel, tá? Mas é o melhor amigo de vocês em qualquer modelagem é o pincel umedecido. Porque é o que vai dar acabamento, é o que vai deixar a peça lisa, sem emenda, sem marca, sem nada. Agora aqui para fazer a parte da saia do vestido, eu vou abrir pedacinhos de massa, retângulos, e vou dobrar dessa maneira, para formar preguinhas. Aqui, gente, é um exercício de paciência. Dá trabalho, mas o resultado final fica muito bom. Então, tem que ter paciência para fazer bonito, um acabamento legal, uma coisa bem diferenciada. Ó, fiz o franzidinho e vou começar a aplicar na parte de baixo do vestido. Desse modo. Aí vocês podem até achar, por que não faz tudo de uma vez só? Porque fica grosseiro. Faz tudo de uma vez só, fica colando a massa, fica um pedaço grudando no outro, o acabamento fica terrível. Então, eu prefiro fazer mais devagar, ter um pouco mais de trabalho, mas fazer um trabalho limpo, com acabamento impecável. Ó, venho aqui com o rolinho, eu vou tirando o excesso, porque eu não corto, eu só puxo, eu vou puxando. Aí, fiz mais um pedacinho, venho e faço a mesma coisa. Vai tirando esse excesso e unindo a outra parte do vestido. Eu fiz em toda ela, tá vendo? Fiz em toda ela, alisei com água bonitinho. Não gravei todo o processo porque é demorado, tá, gente? Mas é isso ali, ó. Dei uma adiantada aqui. Agora eu vou fazer a última camadinha na parte da frente. Vai acertando. Ó, tirei o excesso. Dá uma reforçada nas marcações ali das preguinhas, vai puxando. Foi isso que eu fiz em toda a saia. E alisa com o pincel umedecido. Vou deixar tudo com acabamento lindinho, impecável, caprichado.
Fica assim. Então, vai ficar assim o vestido. Ali embaixo eu também coloquei um pedacinho de massa verde, só para dar um acabamento mais bacana, ficar mais harmonioso. E agora eu vou modelar o braço dela. Coxinha alongada. Cotovelo sempre na altura da cintura. Isso para independente do tipo de modelagem que vocês façam, não esqueçam disso nunca. Cotovelo na altura da cintura, sempre. Punho na altura da virilha, para não ficar com o braço nem curto e nem comprido. Ficar do tamanho certo. Coxinha alongada, achatei a ponta para fazer a mãozinha. Vou cortar aqui um V para separar o dedão. Vem com a esteca redondinha de agulha ou um rolinho bem fino para alisar esse corte ali do meio. Dobra para formar a parte dos lacinhos da mão. E corta bem no meio de novo. Tesoura de ponta reta, sempre, tá, pessoal? Não pode ser aquelas tesouras curvas. E aí eu tenho os 4 dedinhos que faltavam. Delicadamente, com a ponta dos dedos, eu vou alisar e arredondar as pontinhas deles. Se ficar algum maior do que deveria, é só tirar um pedacinho e alisar de novo. Reforça as marcações do meio. E aí vocês podem fazer a mão na posição que vocês quiserem. Eu aqui vou juntar os dedinhos porque ela vai estar com a mão apoiada na barriguinha. Eu gosto de dar esse acabamento com esse modelador bem pequenininho. Fica uma mão um pouco menos caricata. E aí marcar a parte do cotovelo aonde o braço vai dobrar. Não basta só curvar. Tem que fazer essa beliscadinha aqui para deixar o cotovelo pontudo. Não é redondo, é pontudo. Então, tem que dar essa beliscadinha para deixar bem pontudinho na dobra. E aí, eu vou colar o bracinho com a mãozinha apoiada em cima da barriga. Aqui eu alisei tudo, fiz a união do braço no tronco e estou alisando tudo com o pincel umedecido. Não utilizei cola para colar o braço no corpo, usei só água mesmo. Nesse caso não solta, tá? Quando a gente cola biscuit no biscuit com água, não solta. Agora na cerâmica vai soltar. Que eu vou fazer agora um detalhezinho para a manga do vestido. Só um rolinho, aperta no meio, com um rolinho mais grossinho, mais gordinho, e afina um pouco nas pontas. Junta tudo com o vestido e faz o acabamento. Muito capricho no acabamento sempre, pessoal. Faz toda a diferença. O acabamento valoriza ou derruba um trabalho.
Para fazer o cabelinho, eu vou usar amarelo ocre misturado com branco, para ficar mais claro, que eu vou ensinar vocês aqui um efeito de cabelo louro com fundo mais escuro. Faço o rolinho e com esse gordinho da mão eu achato. É tudo na mão, eu não uso extrusora, tá, pessoal? Achato. Não precisa deixar muito fino. Aí eu tô usando aqui uma gravata, vocês podem usar uma régua, enfim, o que vocês tiverem aí de ferramenta reta para marcar os fios. E eu marco dos dois lados. Como o cabelo dela eu vou fazer com um movimento de cachos, então eu marco dos dois lados. Dou uma apertadinha para deixar mais reto. E aí eu faço o movimento que eu quero. Aqui eu vou dar uma enrolada na ponta e fazer ondas ao longo do restante. Desse jeito. Eu vou fazer vários desses, vou fazendo e vou colocando na cabeça. Aqui eu já pus um. Eu vou fazendo e colocando, sobrepondo, dando o movimento que eu quero dar, até preencher toda a cabeça dela. Aqui eu tô fazendo um movimento de cabelos ao vento, que eu gosto muito. Não esqueçam de passar água, para ir fixando, para ficar mais fácil de trabalhar. Ó, aqui eu fui colocando e fui alinhando os fios utilizando o pincelzinho modelador. Fui vincando, juntando as partes e fazendo esses vincos para ficar um cabelinho bem harmonioso. Movimento na franja, tudo. Eu marco todo ele com o pincel modelador, nessa parte de cima onde tem a junção dos fios, das mechas que eu fiz, né? Ele dá esse efeito lindo. Vou deixar um pouquinho mais profundo aqui nessa parte. Eu vou colocar uma coroa de flores depois, então vou deixar um pouquinho mais fundo. Tá, gente? Dá trabalho, mas não é difícil, não. Agora aqui, giz pastel seco. Eu vou utilizar esse marrom mais escuro. Um pincelzinho macio, porque tem que aplicar esse giz quando tiver... Não pode estar 100% seco e nem molhado. Tem que estar já com aquela casquinha. Aí já pode aplicar. Então, eu venho aqui passando bem forte na raiz do cabelo. Dá um efeito sombreado muito bonito. Então, eu aplico esse marrom bem escuro, assim, próximo da raiz. E depois, ao longo do restante dos fios, eu vou só espichando, espalhando o que eu depositei na raiz. E utilizando, às vezes, também um tom mais claro. Ou até um pó brilhante, para dar um efeito de luzes mesmo no cabelo, ao longo do restante das mechas. Eu amo o efeito que dá. Pode até colocar um pouquinho de preto também, se quiser deixar a raiz mais escura. Giz pastel seco, tá, gente? Oleoso não serve. Então, eu pus aqui um pouquinho de pó brilhante também no cabelo, só para dar um efeito. E vou usar esse pozinho da Sarah Manil aqui, que é o verde Tiffany, da coleção nova, da coleção tropical. Só para dar um fundo também, uma sombreada nas preguinhas do vestido. Sombreamento faz toda a diferença, dá uma vida na peça incrível. Ó, pincelzinho macio, então. Vou depositar esse corante mais ali nas partes das dobras, para deixar com mais profundidade, para deixar com um efeito de luz e sombra mesmo. E também nas bordinhas. Eu gosto de aplicar nas bordas, para ficar mais escuro.
Aí vai dar esse efeito aqui, fica maravilhoso. Dá muita vida na peça, esse efeito de sombreamento. No cabelo eu usei o amarelo candy, para dar esse brilhinho. E aí com o giz pastel vermelho, eu vou dar uma esfumaçadinha também, assim, uma leve sombreadinha no corpo para ficar mais rosadinho, tanto nas bochechas quanto no corpinho, assim, no bracinho, no colo, mas mais forte na bochechinha. E aí, gente, aqui eu já decorei ao meu gosto. Não gravei a decoração porque não tem necessidade, cada um tem que fazer do seu gosto, né? Eu simplesmente coloquei aqui uma coroa de flores no cabelo dela e algumas borboletinhas que eu decorei, fiz com biscuit mesmo. Coloquei algumas pedrarias para ficar esse efeito bonito, tá? Aí vocês podem decorar ao gosto de vocês. A minha ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado da última caneca da coleção de mães. Espero que seja muito vendável e que vocês ganhem muito dinheiro fazendo essas canecas decoradas lindas. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com as amigas e não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo grande para vocês e até a próxima!